Salve pessoal, bem-vindos ao capítulo 11 dessa leitura comentada do livro Desvendando o Enigma do Centauro. Estou aqui nessa empreitada de fazer a leitura comentada de 47 capítulos. O capítulo 11 chama-se Homo Cabalus, por 50 séculos de história. Olha só, é um capítulo simples, é um capítulo de 4 páginas, é uma coisa bem tranquilinha, mas é um capítulo denso, porque ele faz um resumão, ele faz aqui várias referências históricas que nós devemos procurar em outros livros para entender, mas principalmente, o Bjark vai introduzir aqui um terceiro elemento, um quarto, um quinto, enfim, ele vai introduzir outro elemento fundamental para a compreensão da evolução equestre, que foi a roda. Isso é interessantíssimo. Ele até usa aqui de palavras muito engraçadas, que ele fala o seguinte: o que aconteceu quando o pessoal da roda encontrou com o pessoal do cavalo? Enfim, nós já vamos falar sobre isso. Homo Cabalus, para você que ainda não assistiu os capítulos anteriores, é fundamental entender o que é um Homo Cabalus. Foi um encontro do Homo sapiens com o cavalo que gerou uma terceira espécie que quebrou a barreira do tempo e aconteceu o que aconteceu e estamos aqui hoje. Simples assim, mas vale a pena você pegar os capítulos anteriores para compreender melhor isso. Esse Homo Cabalus também gerou toda a dominação das cavalarias militares. Isso é interessantíssimo e fundamental para a gente entender esse capítulo. Ele faz uma abordagem dos 5.000 anos de história do cavalo com o homem, da cavalaria mortífera de Gengis Khan, os cavaleiros de Cristo na Idade Média, enfim. E ele termina essa primeira parte com: depois da queda do Império Romano, a cavalaria pesada assumiu a supremacia militar na Europa e deu as cartas políticas e econômicas até o século XX. Dá para entender a complexidade da coisa relacionada à importância militar da cavalaria. Essa frase vai se repetir no final do capítulo, que ele vai fazer um fechamento com essa frase e eu vou tentar segurar vocês até lá. Olha só, curiosidade! As manadas de cavalos, na sua incessante procura por alimentos, eram frequentemente seguidas por tribos de caçadores e coletores que delas viviam. Com o tempo, algumas éguas mansas passaram a fornecer leite durante o verão. Olha só que frase maravilhosa. Ele contextualiza que o encontro do homem com o cavalo, o homem nômade, pode ser fruto da pastagem dessas manadas da qual o homem sobrevivia, e que foi provavelmente um encontro com essas éguas mais velhas que geravam leite, a aproximação do homem com o cavalo, que vai gerar o que nós conhecemos e já falamos aqui das sociedades nômades. Então, se você está acompanhando aqui todos os capítulos, você vai curtir essa história. É uma curiosidade muito, muito legal. Mas as sociedades nômades, em perpétuo movimento, tinham, depois da questão alimentar, um outro grande problema para ser resolvido, que era o transporte dos seus utensílios. E aí vai vir a grande sacada do autor, do Bjark Rink, que ele vai falar aquela coisa engraçada que foi: o que aconteceu com o encontro do pessoal da roda com o pessoal do cavalo. Aqui, há 5.500 anos a roda foi inventada na Mesopotâmia. E, com o tempo, a feliz ideia se espalhou pela Índia e Irã em direção ao Cáucaso, sendo utilizada em veículos de tração bovina. E aí o Bjark vai falar que o pessoal do cavalo percebeu que a roda utilizada com os bovinos, aquela carroça, transportava muito mais coisas do que aquelas duas redes que eles usavam com os cavalos.
E o pessoal dos bois perceberam que os cavalos eram muito mais rápidos. Então aconteceu aí uma fusão que o Bjark, de uma maneira muito engraçada, chama de pororoca cultural. E ele diz: o povo da roda aprendeu que o cavalo se movimentava muito mais depressa do que o boi e não precisava descansar 2 vezes por dia para ruminar. E assim adotou o cavalo. E o povo do cavalo, por sua vez, notou que o carro de boi transportava muito mais carga que o velho sistema de varas arrastando no chão. E adotou o carro com rodas. Com esta nova traquitana, ficou consolidado o melhor sistema de transporte de carga que a humanidade até então concebera. A carroça com 2 ou 4 rodas puxadas a cavalo. É maravilhoso! Estamos no capítulo 11 e ele só está arrebentando até agora. É o encontro do homem com o cavalo, são 5.000 anos de história, sociedades nômades, sedentárias. Ele já citou aqui Stephen Hawking, ele já citou Einstein, e agora ele nos explica como que como que acontece o nascimento da carroça. E eu vou direto ao fim, quando ele diz: foi uma das batalhas decisivas que precipitou a queda do Império Bizantino, do Império Romano, e iniciou 1.500 anos de supremacia da cavalaria pesada na Europa. Bem, aqui ele está fazendo uma citação aos carros de guerra, que teve um processo de ascensão nas conquistas militares, mas tornou-se inútil e voltou às cavalarias nômades como uma maneira de supremacia militar. E ele termina o capítulo citando nada mais, nada menos do que Ford, ou seja, o avô do Fusca. E foi iniciada a era dos automóveis. Bem, Bjark dando um show de novo, ele fala do Homo Cabalus com esses 50 séculos de história, faz uma referência a 5.000 anos, faz referência aos nômades, faz referência a toda a evolução militar, às conquistas, ao desenvolvimento das sociedades modernas, e termina aqui com uma explicação genial sobre o surgimento dos carros. Bem, eu espero que você curta, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, e eu espero voltar o quanto antes para falar do capítulo 12, que está sempre sendo uma bomba para nós. Galera, obrigado por tudo, valeu, um abraço e acompanhe, hein? Beijos!